Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos textos filosóficos bem instigantes que recebemos. Eles trazem uma ideia assim meio radical, né? Bem radical mesmo. Que mexe com a gente. E se tudo isso que a gente chama de realidade, sabe? Nossas crenças, nossos medos, até a nossa identidade, e se fosse na verdade uma grande ilusão? É isso. Uma ilusão construída, né? Tipo um condicionamento tão fundo, mas tão fundo, que a gente nem se dá conta. Exato. A gente vai tentar desempacotar essa ideia hoje. Perfeito. E é importante dizer, né? A linha que muito baseada em pensadores como o Krishnamurti, que aparece bastante nesses materiais. Não é para negar, sei lá, a mesa, a cadeira, o mundo físico. Não, claro, não é solipsismo, né? Achar que só a mente existe. Não, nada disso. A questão é mais sutil. É questionar a validade e a solidez dessa realidade psicológica que a gente constrói. Ou melhor, que muitas vezes é construída pra gente, né? Como assim construída pra gente? Pensa bem, desde que a gente nasce, a sociedade, a cultura, a família, tudo isso vai nos moldando, nos dizendo o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que almejar. Ah, sim, os valores, as tradições. Exatamente. E o medo também, né? O medo desempenha um papel gigantesco nisso tudo. É o que esses textos chamam de condicionamento. É quase como se fosse uma programação mesmo, sabe? Mental, emocional. Que a gente vai internalizando sem nem questionar. Entendi. E um dos textos que a gente lê usa uma metáfora que eu achei ótima: a sociedade como em grande teatro. Sim, essa é clássica e muito boa. A gente herda papéis, né? Recebe um roteiro pronto sobre o que é ter sucesso, o que é o amor certo, como ser feliz. Mas, assim, a pergunta que fica é: quem escreveu essas peças? A gente para pensar nisso? Raramente, né? É mais fácil seguir o script. A gente recebe um nome, uma religião ou a ausência dela, uma nacionalidade, uma classe social. É um pacote pronto. Totalmente. E o texto provoca. Quem a gente seria sem essa bagagem toda? Sem tudo isso que nos ensinaram, que nos deram? Sobra o quê? Essa pergunta é vertiginosa, né? Dá um frio na espinha pensar nisso. E aí entra uma frase do Krishnamurti que os materiais citam e que é muito forte. Ele diz algo como: não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Nossa, pesado, mas faz pensar. Faz muito, porque essa identidade que a gente defende com unhas e dentes, sabe, meu nome, minha profissão, minhas opiniões políticas, meu time de futebol, talvez seja só isso mesmo, um conjunto de etiquetas, rótulos. E para que serviriam esses rótulos, então? Para nos proteger de algo que a gente teme muito, o vazio. O desconforto de ter que encarar a possibilidade de não saber quem a gente realmente é, lá no fundo, por baixo de todas as camadas. É como se a identidade fosse um escudo contra essa incerteza fundamental. Pode ser uma forma de ver. Um escudo contra a vastidão, contra o não saber. É mais confortável ter uma caixinha definida, né? Eu sou isso. Ponto final. Sim, dá uma sensação de segurança, de chão firme, mesmo que seja um chão meio artificial. Exato. Mesmo que seja um chão construído sobre areia movediça, talvez. E outro ponto que os textos batem muito na tecla é o medo. Como o medo funciona como ferramenta, né? Sim, isso ficou muito claro. O medo de perder o que a gente tem, o emprego, o relacionamento, medo de não ser aceito pelo grupo, pela família. Medo da solidão, medo da crítica, medo do fracasso. E o medo último, né? O medo da morte. É uma lista longa e parece que esse medo é meio que a cola que mantém essa estrutura toda de pé, né? Que garante a obediência, a conformidade. Funciona quase como um controle invisível. A gente é bombardeado por mensagens de medo o tempo todo, né? Na mídia, na publicidade, às vezes até nas relações pessoais. Cuidado com isso, não faça aquilo. Se você não tiver X, você não vai ser feliz. É verdade. Cria uma ansiedade constante, uma sensação de que sempre falta algo ou que algo terrível pode acontecer a qualquer momento. E aí, segundo essa visão que os textos trazem, o nosso próprio pensamento, ele já não seria tão livre assim. Seria, em grande parte, um reflexo desse medo e desse condicionamento todo. Como assim o pensamento não é livre? A gente não pensa o que quer? Será? Ou será que a gente deseja o que foi ensinado a desejar? A gente teme o que nos disseram para temer?
Os nossos próprios pensamentos, as nossas opiniões, será que são realmente nossos? Ou são ecos do ambiente, da cultura, da mídia? É uma provocação forte essa. Pensar que até meus desejos mais íntimos podem não ser originais. É desconfortável, eu sei, mas é o que essa linha de pensamento sugere. E quem ousa sair desse script? Quem começa a questionar a estrutura, a fazer perguntas incômodas? Normalmente não é bem visto, né? É taxada de esquisito, de radical, de... De louco, muitas vezes. Ou de ingênuo, idealista. O sistema, seja ele qual for social, familiar, religioso, parece ter mecanismos para silenciar ou ridicularizar quem sai da linha. A conformidade é mais confortável para a estrutura. A consciência incomoda. Entendi. É mais fácil manter o rebanho unido se ninguém questionar o pastor ou a direção, né? Exatamente. A manutenção do status quo depende, em grande parte, dessa falta de questionamento profundo. Mas aí, os materiais que a gente analisou trazem um contraponto bem interessante. Eles mencionam o Schopenhauer. Ah, sim. O filósofo do pessimismo, né? Isso. Para ele, a vida era, na essência, sofrimento. Um pêndulo constante. Ou você está sofrendo porque deseja algo e não tem, Ou você consegue o que queria e aí cai no tédio, no vazio. E logo começa a desejar outra coisa. Um ciclo sem fim de dor e tédio. exato. Para o Schopenhauer, a própria consciência, a inteligência, era uma maldição, porque ela nos permitia ver essa realidade trágica da existência. E tomar consciência disso, para ele, levaria a uma espécie de desespero. Uma resignação meio sombria, Uma visão bem para baixo, digamos. totalmente. Só que aí, os mesmos textos citam o Krishnamurti de novo, oferecendo uma perspectiva, radicalmente diferente sobre o sofrimento. E qual seria a visão dele? O sofrimento não existe. Não, ele não nega o sofrimento. A dor física existe, a perda existe. Mas ele argumenta que a maior parte do nosso sofrimento psicológico, angústia, ansiedade, a frustração crônica, não nasce da vida em si, não é inerente à existência como Schopenhauer achava. E de onde viria, então? Viria da nossa mente, do nosso apego a essa ilusão do eu, do ego, e dos desejos que esse eu fica gerando sem parar. Ah, então o problema não é o desejo em si, mas o apego a ele. A identificação. Exatamente. O problema central para essa visão é a identificação. A gente acredita que é os nossos pensamentos, a gente acredita que é as nossas emoções, a gente acredita que é o nosso corpo, as nossas posses, a nossa história. A gente se agarra a essa autoimagem construída. E quando algo ameaça essa imagem, ou quando um desejo não se realiza, a gente sofre, porque parece que é o nosso ser que está sendo ameaçado. Perfeito. Você pegou a ideia central. O sofrimento viria dessa confusão. Confundir a construção mental, a ilusão do eu, com a realidade última. E aí vem um ponto crucial da diferença com Schopenhauer. Que é... Para Schopenhauer, ver a verdade da existência, o sofrimento inerente, leva ao desespero. Para Krishnamurti, ver a verdade da nossa mente, a natureza ilusória do eu e do apego, é o caminho para a libertação do sofrimento. Então, perceber a ilusão não é para se desesperar, mas para se libertar dela. Exatamente. É como, imagina que você está tendo um pesadelo horrível. Enquanto você acredita que aquilo é real, você sofre terrivelmente. Mas no momento em que você percebe, opa, estou sonhando? O medo pode até continuar por um instante, mas o sofrimento profundo, a identificação com aquilo, se dissolve. Você ganhou uma perspectiva. Entendi. Ver a ilusão seria como acordar dentro do sonho. Não necessariamente acabar com o sonho, mas parar de ser controlado por ele. Isso. E essa ideia de perceber os mecanismos da mente, ela encontra um eco interessante na neurociência moderna, né? Os textos mencionam isso também. Sim, falava sobre como o cérebro funciona buscando segurança, padrões, como ele filtra a realidade para confirmar o que a gente já acredita. Exato. Viés de confirmação, né? E tem pesquisas que mostram como muitas das nossas decisões são tomadas em nível inconsciente, milissegundos antes da gente ter a sensação de que decidiu conscientemente. É meio assustador pensar nisso, que não estamos tão no controle quanto imaginamos. É, e mostra como a gente reage muito mais às nossas interpretações da realidade, aos nossos filtros mentais,
do que a realidade pura, digamos assim. Se é que existe uma realidade pura acessível para nós. O cérebro parece uma máquina de criar sentido, de buscar padrões, mesmo onde não tem, para se sentir seguro. Parece que sim. Uma máquina de sobrevivência que, nesse processo, acaba criando essa estrutura psicológica que a gente chama de eu e de minha realidade. Mas aí vem a parte esperançosa da história, digamos assim. Qual seria? A mesma mente que cria a prisão, essa estrutura condicionada, também teria a chave para sair dela. Pelo menos é o que Krishnamurti sugere segundo os textos. E como seria essa chave? Um método? Uma técnica? Aí que tá. Ele era meio avesso a métodos e sistemas. Não apontava um caminho único, um guru a ser seguido. A proposta era mais uma revolução interna, que aconteceria através da autopercepção, da consciência de si mesmo. Autopercepção. O que isso significa na prática? Ficar pensando sobre si mesmo? Não exatamente pensando sobre, mas observando. Observando a própria mente em funcionamento. Como ela reage, como ela julga, como os pensamentos surgem e vão embora, como as emoções aparecem, ficam intensas e depois passam. Ah, tipo uma meditação de atenção plena. Mindfulness. Tem a ver, mas talvez seja ainda mais radical. É observar sem julgamento. Sem tentar consertar, mudar ou controlar. Apenas ver o mecanismo em ação. Como se você fosse um cientista observando um fenômeno. Mas isso é difícil pra caramba, né? A gente tá o tempo todo julgando. Isso é bom, isso é ruim, eu não devia sentir isso. Extremamente difícil. É o hábito de uma vida inteira. Mas a proposta é essa. A clareza viria dessa observação imparcial. Ver o condicionamento em ação, no momento em que ele acontece. E além de observar, o que mais? Bom, junto com essa observação viria um questionamento radical. Questionar tudo, todas as crenças que nos foram dadas, todos os valores que a gente aceitou sem pensar, todos os medos. Perguntar, isso é realmente meu? De onde veio isso? Serve a quem? Desconstruir tudo, então. É uma desconstrução interna, sim. E isso leva a outro ponto crucial: abandonar a busca incessante por segurança e estabilidade psicológica. Porque, segundo essa visão, a vida é insegurança, é fluxo, é mudança constante. Tentar criar uma segurança psicológica permanente seria lutar contra a natureza da própria realidade. Mas a gente busca segurança o tempo todo, é quase instintivo. Como abandonar isso? Talvez não seja abandonar no sentido de se tornar imprudente, mas abandonar a ilusão de que a segurança psicológica absoluta é possível ou desejável. É aceitar a incerteza como parte do jogo. E aí, talvez o passo mais desafiador de todos. Lá vem. Encarar o tal do vazio. Aquela sensação que surge quando a gente começa a soltar os rótulos, as identidades, as certezas. A ausência de um eu fixo, sólido. A ausência de um sentido pré-fabricado para a vida. Isso só apavorante. Um buraco negro existencial. Pode parecer. Mas a proposta é ver esse vazio não como algo terrível, uma maldição, mas como espaço. O espaço da liberdade. O terreno onde algo verdadeiramente novo e genuíno pode surgir. Algo que não seja apenas a repetição do passado condicionado. Então o vazio não seria a ausência de tudo, mas a ausência das amarras. A ausência dos rótulos que nos prendem. Exatamente. É a potencialidade pura. É nesse espaço sem definições prévias que a verdadeira criatividade, o verdadeiro amor, não apego condicionado, a verdadeira inteligência poderiam florescer. Pelo menos é o que essa filosofia sugere. Uau! É muita coisa para digerir. Uma ideia realmente poderosa essa, né? A possibilidade de que a gente esteja vivendo a maior parte do tempo dentro de uma narrativa mental que a gente nem escolheu direito. Exato. Uma estrutura que herdamos, que absorvemos. E encarar isso de frente, nossa, pode ser muito desconfortável. Dá um medo mesmo. Mas, pensando agora, talvez seja justamente esse desconforto o primeiro passo, né? O começo de algo mais autêntico. Pode ser. O próprio desconforto já é um sinal de que algo está se movendo, de que a estrutura está sendo, pelo menos, olhada, questionada. E aí fica a reflexão que esses textos todos provocam, né?
Qual seria? Se grande parte do que a gente experimenta como realidade é, na verdade, filtrada por essas ilusões, por esses condicionamentos, por essa mente que busca segurança e repete padrões, o que acontece quando a gente para de lutar contra isso o tempo todo? O que acontece quando a gente para de tentar controlar o incontrolável? Pois é. E se em vez de lutar, a gente passasse a apenas observar A compreender o mecanismo. como funciona essa máquina de criar ilusões que é a nossa mente? A sugestão do Krishnamurti, que ecoa nos textos, é que reconhecer o sonho, perceber que está sonhando, é o primeiro passo para começar a viver de verdade. Viver de verdade, mesmo dentro do sonho? Talvez. Será que a verdadeira liberdade não é escapar do mundo, mas sim navegar essa existência, com todas as suas complexidades e ilusões aparentes, mas conscientes da natureza, talvez ilusório disso tudo? Sem ser controlado por ela? Navegar a realidade conscientes da sua natureza ilusória. É uma imagem forte. Viver o jogo sabendo que é um jogo. Algo por aí. Sem o peso da identificação total, sem o sofrimento que vem de levar a ilusão a sério demais. Talvez a liberdade esteja nessa clareza, nessa percepção momento a momento. É uma questão profunda mesmo. Com certeza. Deixa a gente pensando bastante. Bom, acho que por hoje demos uma boa aprofundada nessas ideias, né? Demos sim. É um tema que não se esgota fácil. Definitivamente não. Fica aí a reflexão para todo mundo. Até a nossa próxima análise. Até a próxima.